militar, né? Que nós estávamos, pelo menos eu sentia assim, as pessoas com as quais eu convivia me demonstravam isso, uma esperança muito grande, principalmente depois daquele discurso do Jango em frente à Central do Brasil. Aquilo ali encheu a gente assim de esperança. A gente achava que a maioria do povo estaria com Jango e nós faríamos realmente uma revolução no Brasil, né? Na verdade, no dia, aquela esperança toda que aconteceu com aquele discurso no dia 13, eu me lembro, eu estava com meu pai e a gente vibrava. Nossa, meu pai, embora fosse militar, mas ele estava sempre do nosso lado, ele era meu grande incentivador. E menos de 20 dias depois, o golpe foi deflagrado, né? Bom, foi um dia horrível. O dia 1º de abril foi horrível, horrível, horrível. Eu não me lembro nem se eu fui dar aula. Eu já era professora, tinha feito o curso normal, era professora e estava fazendo o 1º ano de faculdade. Não estava fazendo faculdade em 64. À noite, eu quis ir ver o centro de Osasco. Eu morava no quilômetro 18. E eu quis ver como é que estava a cidade. Aí eu fui, eu namorava nessa época João Carnaúba, que era um dos que faziam reuniões conosco na Biblioteca Municipal. E quando nós chegamos no centro de Osasco, estava tudo escuro. E havia tanques de guerra circulando pelas ruas. E àquela altura nós já estávamos com medo, já prevíamos que aquele golpe não era nenhuma brincadeira, que tinha vindo mesmo para arrasar o país e arrasar com nossos projetos, com nossos sonhos. Eu me lembro que ali eu já comecei a chorar. Foi uma decepção muito grande. Dias antes eu tinha ido a um aniversário lá no quilômetro 18 e havia muitos militares, havia uns 15 militares, e todos eles falavam na luta como se eles estivessem ao lado do Jango. Hoje eu já não sei se aquilo era verdadeiro ou se era só uma coisa ali para fazer bonito, para dizer que estava do lado da gente, né? No caso do meu, que já frequentava a USP, embora eu não estudasse lá, mas eu frequentava com esse namorado que eu tinha, e já vinha com aquelas ideias, né? Ele falante, falava, né? Nas SESI e tudo. Então, talvez fosse só para me agradar. Bom, a gente se reunia na Biblioteca Municipal e eu me lembro que um dia, um dos meninos, eu não me lembro se foi Espinosa, se foi Roque, se foi Barreto, um deles disse que viria uma moça de São Paulo para dar um curso pelo método Paulo Freire para a gente alfabetizar adultos em Osasco. Nossa, eu me senti assim, honradíssima com aquilo. O curso foi na Coopergram e eu fui fazer. Eu já era professora, já era alfabetizadora, mas de crianças, né? Nós conseguimos uma sala num grupo escolar que depois se chamou João Larizati. Nessa época era ainda barracão de madeira e ficava nos fundos da minha casa. Conseguimos a sala e eu comecei a dar aula. Nossa, estava feliz da vida, me sentindo importantíssima, uma peça importante no desenvolvimento do país. 2 semanas, e as pessoas também, os adultos, muitos adultos, senhores e senhoras, completamente analfabetos que queriam aprender. 2 semanas depois, quando eu chego lá na porta da escola, os alunos estavam todos do lado de fora. Aí eu pensei, nossa, não abriram a sala, né? A servente não abriu a sala, o que será que aconteceu? Aí perguntei, né? Eles falaram, não, professora. A polícia veio aqui e disse que não vai mais ter curso nenhum aqui, que vocês são todos comunistas. Bom, não tinha nada a fazer, né?
Não fizemos nada, ficou naquilo, acabou. O curso acabou ali. Bom, as reuniões na biblioteca continuaram. E quando o Edson Luiz morreu, nós realizamos uma passeata monstro em Osasco, de protesto. E eu me lembro bem, eu tenho assim como um filme na minha cabeça. Eu me lembro de você, Espinosa, em cima de uma muretazinha que tinha num poste, em frente à Câmara Municipal. E o Espinosa falando com a gente, né? A professora Elina Piantari, que foi uma das nossas grandes professoras de Osasco, talvez a maior, a mais importante de todas, ela e o professor Emílio estavam na esquina ali da Avenida dos Autonomistas com a Primitiva Bianco. Assim, parece que eles sentiam orgulho de ver que a gente estava fazendo alguma coisa, né? Bom, logo depois veio a greve. Eu estou resumindo tudo porque o que eu vou contar mais importante isso aqui é só um preâmbulo. Houve a greve de Osasco e eu me lembro que tinha um rapaz que morava lá em casa, um amigo dos meninos, e que, como na cidade dele, ele morava em Ipameri, Goiás, na cidade dele não havia curso colegial, ele veio morar na nossa casa. E ele trabalhava na Cobrasma, e quando ele chegou para almoçar, ele chegou para mim e disse: aquele seu amigo Roque, aquele comunista, está lá com um revólver na mão, obrigando todo mundo a paralisar a fábrica. Seu João, o senhor não devia deixar a Rizomar ficar com amizade com esse povo, é tudo comunista. O pai nem ligou para aquilo, né? Bom, depois dessa greve, os meninos sumiram. E eu praticamente fiquei sozinha. Não só eu, outras pessoas, né? Havia outras mulheres, outras moças no movimento. Havia a Marília Negrão, a Deise Camille, a Neuza Camille. Elas também faziam parte do movimento estudantil, né? E os meninos sumiram. Barreto, Roque, Espinosa, Ibrahim, sumiu todo mundo e nós ficamos, né? Eu me senti órfã. E comecei a me integrar, só hoje eu vejo isso, na época eu nem percebi isso, mas eu tinha que me integrar em algum grupo. Sozinha a gente não faz nada, né? Me integrei ao grupo cultural. Comecei a frequentar o Teatro Barracão, foi o primeiro teatro de Osasco, um teatro fundado pelo Carlos Martins. E me lembro até da primeira peça que eu vi lá, Antígona. E a partir dali, logo depois houve um festival de música. Em 68 eu não participei desse festival, mas acompanhei todas as noites e fiquei entusiasmadíssima. Disse, bom, eu escrevo, vou começar a escrever letras de música e vou ver se alguém coloca música para eu participar no próximo, né? E assim fiz. E tudo que eu escrevi naquela época, tudo não, mas 60% do que eu escrevia naquela época era tudo voltado para o sentimento em relação à ditadura. Uma das noites em que eu estava numa festa, o pessoal de Geografia, já estava na faculdade, o pessoal de Geografia e História fazia muita festa. Todo final de semana tinha festa. E em várias delas as festas foram interrompidas pela polícia. Mandavam todo mundo ficar encostado na parede, com as mãos na cabeça, e aquilo acabava a nossa festa, né? Em uma delas, eu me lembro que eu cheguei em casa de madrugada, assim, 1h da manhã, 2h, sei lá, e eu escrevi um conto chamado Gravidez, que fala exatamente do que significava a censura para a gente. Está nesse segundo livro que eu escrevi de contos, O Reencontro. E letras de música, fiz várias. Em 70 houve a segunda festa da música, era o Guaçu Pitério, prefeito,
E houve essa segunda festa e eu consegui que um rapaz musicasse uma letra minha, Asteroide X, em que eu falava da censura, mas não diretamente, né? O refrão da música dizia... A letra da música falava que havia correio, havia carteiro, havia TV, havia jornal, mas nada comunicava, porque a gente sabia que nada saía, né, na imprensa. E o refrão dizia, mas não há comunicação. Bom, modéstia à parte, a música fez o maior sucesso naquele festival e ficou a música predileta do público. Tanto que na hora que anunciaram o primeiro lugar, para um grupo daqui de Presidente Altino, Missão M, o público ficou todo de costas e fazendo assim. E carregaram a mim e ao rapaz que musicou a letra para fora do teatro, né? Foi muito legal aquilo. E depois, recentemente, o ano passado, o Carlos Marques me confessou que inclusive o júri queria me dar o primeiro lugar, para mim e para o Homero Ricardo, o autor da música. Mas que ele, o Carlos, ele disse isso rindo muito, eu ri também, ele convenceu os jurados a não darem para mim e darem para outro grupo. Bom, isso não me atingiu em nada, não me desgostou em nada, tudo bem. Bom, e as letras de músicas eram todas assim. Nós estávamos numa época tão difícil que já havia autocensura. Eu escrevi uma letra de música em que eu colocava 2 lutadores norte-americanos e falava da luta, com a contagem, com tudo, e a música acompanhava isso. O Eduardo Rodrigues, que era da comissão, disse, a sua música não foi aquela da luta, não foi, porque eu sabia que a censura não ia deixar. Imagina que ponto a gente já estava, né? Não era a censura que cortava as coisas. Nós já, no caso, a comissão, né, já estava se autocensurando. Bom, em Quitaúna, eu comecei a dar aula. Naquela época havia muita procura de professores, não havia professores, e eles nos contratavam, os alunos eram contratados. E criaram aqui em Osasco, a única escola que tinha curso ginasial e colegial era o Cinearte. Aí eles criaram extensões do Cinearte. Em cada bairro havia uma. Então ficava 2º ginásio estadual de Osasco, 3º ginásio estadual de Osasco, tudo assim. 4º era inclusive em Viliara. E eu tinha uma classe de militares. E durante as aulas, de vez em quando, sumiam 6, 8 alunos da classe. Era uma sala de soldados, cabos e sargentos. Eles sumiam e eu ficava, mas escuta, cadê fulano fazendo a chamada, né? Aí eles davam aquele risinho assim, cínico, sabe? Aí eles foram para Araguaia, professora. Só que eu não sabia o que estava se passando no Araguaia. Não tinha noção, né, do que era. E mesmo nessa classe, eu nunca escondi o que eu pensava, o que eu achava da ditadura. Trazia tudo que a gente discutia, que eu via nas assembleias da USP, que eu via nos atos de protesto, em tudo, eu sempre trazia para a sala de aula. Um dos meus alunos era um irmão do rock, o José Domingues, era o caçula, né? O caçula. José Domingues era meu aluno. E tinha uma professora lá, uma colega nossa, Regina Crepaldi, que tinha vindo de Rancharia para fazer o curso de Belas Artes, o curso de desenho de Belas Artes. Ela era professora de desenho. Naquela época não era artes plásticas, educação artística não, era desenho mesmo. E ela desenha até hoje, desenha muitíssimo bem. E fez um retrato do Che Guevara. E contou, chegou lá no colégio e disse, ela sabia que eu era louca pelo Che, né? Riso, você não sabe o que eu desenhei ontem. Fiz um trabalho, o professor adorou. Aí eu disse, o que foi? Eu desenhei o Che. Aí eu disse, Regina,
dá esse desenho para mim, né? Ah, não vou dar, né? Ah, você tem que dar. Você não é ligada em política, você não é ligada no Tchê, você tem que dar para mim. Tá bom, eu trago para você. Só que no dia seguinte eu não tinha a primeira aula. Eu entrava na segunda. Quando eu cheguei, que eu procurei pelo desenho, procurei a Regina, ela disse, olha, o Zé Domingues pediu e eu não tive coragem de negar. Que o Zé era uma pessoa assim fantástica, ele conquistava qualquer um, era muito sedutor, né? E ela, além de dar o desenho, ela escreveu ao guerrilheiro de amanhã, ao futuro guerrilheiro de amanhã, com carinho, Regina. Regina, ela só assinou Regina. Era futuro guerrilheiro, é isso mesmo. Aí eu fiquei danada da vida, né? Ai, Zé, me dá de jeito nenhum, não vou dar. Tudo bem, ela disse, eu faço outro para você. Bom, os dias se passaram e de repente o Zé sumiu da sala de aula. O Zé não aparecia às aulas e eu fui ficando preocupada porque ele não perdia a aula. Quando foi um dia, ele chegou e me procurou e disse, Riso, eu queria conversar com você no final da aula. Eu disse, tudo bem. Quando terminou a aula, os outros alunos saíram, aí ele disse, olha, ontem o Dobbs foi lá em casa e a minha memória não está essas coisas. Eu não sei se foram vários dias. Talvez não tenha sido 2, 3 dias só. E encontraram aquele desenho que você queria, que a Regina me deu. Aí eu disse, e daí? Ele disse, olha, eu disse, mas como é que você deixou esse desenho fácil? Ele disse, não estava fácil. Estava numa gaveta com um papel em cima, mas eles reviraram tudo e encontraram o desenho. E me levaram toda a família, foi um horror. Talvez até Iracema depois possa complementar isso, como foi. Mas foi exatamente isso. É. Jogaram tudo que tinha em gaveta e armário embaixo da cama, mas não ficou nada sem eles revirar e levar até faca de cozinha que meu pai, estilo gaúcho, tinha as facas dele, acharam que era... foi um... Bom, no dia seguinte, na escola, nós estávamos na sala dos professores, aí o diretor chegou e disse, olha, fiquem aí, ninguém saia, que o Dobbs está aí procurando a Regina. E ele disse, eu vou fechar a porta e não saiam daqui, de jeito nenhum. Porque eles querem a Regina de todo jeito. Aí a Regina não estava na escola, ela tinha ido dar aula. E eles queriam de todo jeito, aí pegaram o endereço dela. O diretor passou o endereço dela. E eles queriam que o diretor me entregasse, porque segundo o Dobbs, eu seria contato dela. Ela seria alguma guerrilheira, né? E eu seria um contato dela. Aí o diretor voltou lá e disse, Rizomar, você escapou de uma boa. Eles queriam você também, mas você não assinou o ponto. Eu era muito desligada, eu não tinha assinado o ponto. E eu disse que você não tinha vindo hoje. Fique aí. Então foi aquele Deus nos acuda, os professores apavorados. Eu me lembro que tinha um professor de artes, era um palhaço. Ele tinha feito parte da Uni e ele rasgava tudo que era apostila, papel, coisa da Uni, jogava no lixo, o Ângelo. E falava, eu estou com cólica. Foi um Deus nos acuda. Bom, eu fui para casa, mas não houve mais aula aquele dia, os alunos foram dispensados. E o Dobbs levou uma professora chamada Regina, da escola, forçou o diretor a entregar aquela Regina. Era Regina Célia Pinhal Rocha. Ela mora aqui em Osasco. Ela morava ali na Vila dos Sargentos. A Regina foi com ele. Eles disseram que não iam autorizar a avisar a família.
E saíram com ela e parando em todas as escolas. Cada escola que tinha uma professora chamada Regina, eles pegavam a moça, enfiavam no carro e levavam. Por que você dá aula? E essa Regina que eles levaram era professora de matemática. Aí eles diziam, mas se você dá aula de matemática, você também dá aula de geometria? Ela dizia, não, eu não dou aula de geometria. Quem dá aula de geometria é outra Regina. Aí eles foram no Jardim das Flores, foram em Viliara. Eu sei que várias pessoas rodavam com a pessoa e voltavam. Bom, aí, depois que eles trouxeram a Regina, eles trouxeram de volta. Aí o diretor nos dispensou, todo mundo foi embora. Quando eu cheguei em casa, eu estava apavorada. Eu morava na Rua da Estação. Aí contei para o meu pai, para minha mãe, né? E nós pegamos tudo que eu tinha de panfleto, eu tinha lista das reuniões que a gente fazia na biblioteca. Todo mundo assinava, eu tinha a lista. Tudo foi destruído, eram muitos jornais. Às vezes eu saía assim, em passeata, a gente ficava sempre na frente, João Carnaúba achava que era o lugar menos perigoso, era a frente, e eu saía em muitas fotos. Eu nunca vi essas fotos dos jornais de São Paulo. E era uma cena engraçadíssima. Meu pai de pijama, minha mãe de camisola, eu de camisola, rasgando papel, queimando, jogando na privada. Pegava outra leva, rasgava, queimava, jogava na privada. E a essa altura eu já tinha ligado para a Regina. Ela morava na casa de uma tia, lá na Bela Vista. Aí eu disse, Regina, amanhã você me encontra, não saia para lá nenhum, não vá para a faculdade, ela estudava de manhã, não vá para a faculdade. Me encontre na estação Júlio Prestes, naquele tempo acho que era Sorocabana ainda. Não diga nada, fique de costas para mim, que eu vejo você, eu vou falando e você vai ouvindo. Você não se vire para mim, não me abrace, não me beije, nada. Vá em frente, até a casa da sua tia. Aí chegamos lá, eu cheguei lá na estação, encontrei a Regina. Aí eu disse para ela, Rê, eu chamava ela, até hoje eu chamo ela de Rê, o Dobbs foi lá te procurar. Me procurar? Mas eu não fiz nada por causa do desenho que você deu para o Zé. Vai andando. Olha, eles vão te encontrar. Você fica preparada. Eu só ia para passeata e para atos quando eu sempre levava meia e um livro, porque eu pensava, se eu for presa, eu não vou passar frio, porque eu sinto muito frio nos pés, e não vou ficar sem nada para ler, eu tenho um livro para ler, né? Aí eu disse, você põe um livro dentro da sua bolsa, põe meias, porque eles vão te levar. Aí ela disse, ai meu Deus, é hoje que a vaca tosse em cima do coqueiro. Ela usava muito essa expressão. Aí nós fomos até a casa dela, andando até a Bela Vista a pé e falando coisa. Ela disse, eu vou para a rancharia. Eu disse, você não vá para a rancharia, porque se você for para a rancharia, você está assumindo que você tem culpa. Não vá. Você fique aí e responda. Você é inocente, eles vão ver que você é inocente. Aí fomos até a casa da tia dela, chegamos lá, rasgamos tantos desenhos. Ela tinha os desenhos das crianças de Biafra. Tinha livros, até livro do Carlos Heitor Coni, nós rasgamos. Tudo que pudesse, de alguma forma, suscitar alguma desconfiança deles, nós destruímos. E quando foi naquele dia, no dia seguinte, naquele dia mesmo, eles foram à tarde na casa da tia dela. Aí eram os senhores já, né? Eram pessoas assim com mais de 30 anos, mais de 40, e perguntaram para a tia dela se ela estava. Aí a tia já sabia da história, né? Disse, o que vocês querem com ela? E ele disse, não, nós somos alunos dela e ficamos de vir buscar uns livros aqui. A tia disse, olha, a Regina só chega à noite. Ah, então nós voltamos à noite. E ela logo sacou que não eram alunas, né? Ela não tinha aluno
daquela idade, que fosse ali, não. Aí, ela era noiva. Ela ficou em casa. O noivo, a Regina não bebia e não bebe nada, nada, nada. Nenhuma bebida alcoólica, nem vinho ela bebe. Ela disse, Toninho, eu quero tomar pinga para poder aguentar. Ele fez um copo bem grande de pinga e deu para ela. Ela tomou aquele copo de pinga e ficou esperando. Eles não demoraram, chegaram. Aí o noivo pediu para ir junto, eles deixaram. Colocaram um capuz na cabeça dela, outro na cabeça do noivo. E os dois foram. Ela disse que circularam muito, muito, muito. Ela desconfia que foi lá pelo Ibirapuera, naquele quartel do Ibirapuera, mas não tinha certeza, porque tanto para ir como para voltar, eles foram encapuçados. Ela entrou na sala, um soldado, cabo, sei lá, disse para ela, olha, você tem sorte. O capitão que vai te interrogar é o melhor daqui do quartel. Ele é uma pessoa muito boa. Não fica com medo, que ele é uma pessoa muito boa. Ela entrou, eles pegaram as coisas da bolsa dela, começaram, ela percebeu, porque eles perguntavam de coisa, nessa foto aqui de pescaria, quem é? E ela ia falando. Aí eles viram que ela não tinha ligação nenhuma com política. Aí dispensaram. E ela foi embora. A minha história com Osasco é essa. Aqui, nós tínhamos também problemas com a censura na Vila dos Artistas. Sempre que a gente fazia apresentação de filmes, eu digo a gente porque eu ia muito lá, mas eu não morava na vila. O pessoal fazia ciclo de cinema, por exemplo, ciclo de cinema sobre índios, sobre trabalhadores. Nós ficávamos em volta do projetor para evitar que fosse interrompido e a gente perdesse o projetor, né? Inclusive, em 85, quando Jorge Batista era candidato, ainda fizemos uma exibição de um filme, Je vous salue Marie, na casa da Eliana Soares, e também foi assim, tinha senha para entrar no apartamento, porque até 85 nós ainda tínhamos medo da censura em Osasco. Com o grupo Veredas, que era um grupo de literatura que eu fazia parte, eu fui uma das fundadoras, junto com Carlos Marques, José Pessoa e Irene Garcia. Um dia o DOPS foi à casa do Carlos, que queria saber que grupo era aquele, que nós editávamos uma revista, depois virou jornal, de literatura e notícias sobre cultura. E eles olharam todos os livros lá da estante do Carlos, viram um livro de... Ai, meu Deus, acho que era o Capital, do Marx. Uns livros de política. E disseram, vocês têm esses livros aqui, não sei o quê? Aí ela disse, olha, nós temos isso, assim como temos a Bíblia também, né? Aí ele disse, olha, eu quero comprar os jornais, que é para vocês não dizerem que o DOPS veio aqui e censurou vocês, e isso dá ibope para vocês. Aí pagou os jornais, as revistas, e resumiu-se a isso. Era isso que eu tinha para contar. Eu fico até com vergonha, porque as pessoas que sentam nessa cadeira têm histórias muito tristes, muito dolorosas de censura. Eu passei um episódio muito difícil no Recife, mas não tem nada a ver com Osasco. Em outra ocasião a gente pode falar sobre isso. Muito obrigada, a atenção de vocês. Obrigada a todos. Mas lá no Recife você foi presa também, não foi? Mas foi também nesse período, se você achar que se sente à vontade. Mas eu acho que aqui é só que é voltado para Osasco, não é isso? Não. Mas a gente também não quer perder a sua história, Isobar, fica à vontade. Conto? Claro. Bom, em 1970, do governo Médici, eu fui para o Recife no mês de julho,
com mais 3 amigas. Duas eram professoras de história e uma de português. 3 amigas. Era a Alba, Eneida e Maria José. A Alba era professora de literatura e português em Quitaúna também, junto comigo. Aí nós íamos para um congresso de educação em Natal. Mas eu não queria sair do Recife sem ir a Socorro, que foi o lugar onde eu passei a minha infância. E fomos. É engraçado isso, eu vou falar um negócio que a maioria de vocês não vai acreditar, porque eu sei que aqui quase todo mundo é ateu. Mas na hora que eu pus o pé no ônibus, comecei a sentir angústia. Angústia de quase morrer, não aguentava. Eu falei para minha amiga, eu não sei, eu estou sentindo tanta angústia, não sei, alguma coisa ruim vai acontecer, eu não sei com quem. Ela disse, bobagem, você está assim porque vai visitar o lugar onde você passou sua infância, né? Eu disse, pode ser. Chegamos lá, o quartel 14RI, onde meu pai serviu. Tem 2 portões, um aqui, outro aqui. Aqui ficava uma sentinela que eu estava acostumada a entrar por ali para ir para a Vila Militar. E aqui é um outro portão que eu nunca tinha entrado por ali. Bom, fui aqui e pedi porque é zona militar, né, de segurança, para visitar a vila onde eu tinha passado a minha infância, que eu queria visitar. Ele disse, olha, vocês têm que ir pelo outro portão e pedir autorização ao tenente de dia. É um tenente que fica responsável, né, naquele período. Aí eu disse, tudo bem. Só que aqui em frente tinha a igreja que eu frequentava quando era criança. Aqui tinha o grupo escolar Benjamin Constant, onde eu tinha feito o primário. Aqui tinha o cinema que eu frequentava. Bom, não podia passar por esses 3 lugares sem fotografar, né? Fotografei a igreja, a escola, o cinema. Aí começou a chover. Aí nós atravessamos a rua e ficamos embaixo da marquise do cinema. Nisso, eu olho, estava aquela chuvinha fina, e tem um enladeirado assim na frente do quartel, com um gramado, com letras enormes de cimento escrito, aqui se aprende a amar e a defender a pátria. Eu virei para minha amiga e disse, mas que ridículo, hein? A gente sabe de que jeito que eles amam a pátria e defendem a pátria, né? Porque a gente sabia das torturas, das prisões, deduzia tudo, né? Aí eu disse, vou fotografar, vou levar para meu pai, vou gozar da cara dele, né? Fotografei. Pronto. Ficamos ali esperando a chuva passar. Não deu esse tempo. Lá vem um soldado com aquela roupa camuflada, armado, com um fuzil, acho que era fuzil. Aí disse, vocês me acompanhem, mas bem grosseiro, eu não consigo nem reproduzir o tom que ele usou para dizer isso. Aí eu, muito inocente, disse, vamos esperar passar a chuva. Vamos esperar passar a chuva. Aí ele disse, não vamos esperar nada. O tenente mandou chamar vocês, está esperando vocês. Desculpem eu rir, mas quando eu fico nervosa eu rio. Ou rio ou choro. Aí eu disse, nossa, mas por que isso? Por que você está usando esse tom com a gente? Aí ele disse, não se faça de inocente. Você fotografou o comando. Gente, o quartel estava de prontidão. Bom, aí fomos, né? Eu estava com uma blusa azul, escocesa. Naquela época, a esquerda usava sempre o xadrez ou escocês. Era uniforme da gente, né? E uma calça jeans. Lee devia ser, naquela época era Lee, né? Nós ficamos completamente ensopadas. A chuva engrossou mesmo e nós fomos com ele. Ele de capa, né? Protegido com aquele capacete e nós duas na chuva. Chegamos lá
nos puseram sentada num sofá, aí, dali um pouco, chamaram para um depoimento. Nós fomos, tenente não sei quem. Olhavam tudo. Aquela época, em 70, havia pouco tempo que tinha saído a caneta Futura. Eles tiraram, o tenente tirou tudo da minha bolsa, pegou a caneta assim, afastou bem do corpo, como se fosse uma arma de 007, e puxou assim, eu disse, é uma caneta só. Eu tinha algumas fotos dentro da bolsa, ele olhou tudo, queria saber todo mundo quem era, anotava tudo atrás. Eu tinha 8 filmes, meu irmão, aquele que morreu era fotógrafo, ele tinha me dado 8 filmes, entre eles alguns de slides. Tudo, tinha fotografado demais, o Recife tinha acabado de fotografar, porque ele já ia de noite para Natal. Ele pegou todos, não devolveu, até hoje não devolveram, e copiaram tudo que tinha ali. Aí voltei para o sofá, aí vai a Alba, eu fui para outro. E assim eu fui a uns 4 ou 5, ficamos até 6 horas da noite respondendo o que eles perguntavam, né, os inquéritos. Ficava lá, não houve tortura física. Se eu dissesse isso, estaria mentindo. Não houve, mas houve tortura psicológica. Eles ficavam o tempo inteiro ali, amedrontando a gente, sabe? Você sabe o momento que a gente está vivendo no país, não sei o quê, não sei o quê. Pegaram minha agenda, os endereços que eu tinha eram todos de famílias de militares. Por quê? Afinal, meu pai era militar e eu tinha morado ali, na Vila Militar. O que eu tinha levado era endereço dos militares. Aí eu dizia, mas eu fotografei isso só para levar para o meu pai. Meu pai serviu aqui. É só vocês pegarem em algum arquivo deve haver notícia sobre meu pai. Você tem muitos álibis. Aí, para falta de sorte minha, nós estávamos numa pensão no Recife e tinha uma moça que tinha estado em Natal e tinha se hospedado numa pensão muito em conta, muito barata. Naquele tempo não tinha pousada, essas coisas, era pensão mesmo. Aí ela deu um endereço para a gente de uma pensão muito boa e que a gente não ia gastar muito. O papel era da Souza Cruz. E isso foi o que mais me complicou. Porque na véspera, os guerrilheiros tinham invadido a Souza Cruz, no Recife. E por causa disso, eu tinha ficado muito, muito complicado. E a minha amiga, coitada, que não tinha nada a ver com a história, tinha também se complicado por minha causa, né? Bom, quando foi 6 horas, ele mandou, disse, agora vocês vão sair, vão comigo. Vocês podem não acreditar, mas eu pensei, ele nos levou a um jipe, eu e a Alba, com um soldado aqui, ele e um soldado atrás, com metralhadora, os dois. Até ali, sabe o que eu pensava? A minha amiga chorava o tempo todo, e eu disse, imagina, não chora não fizemos nada, eles vão ver que a gente é inocente, que não tem nada a ver, não fiz nada aqui no Recife. Que crime é fotografar um quartel? Para mim não era crime. Aí eu pensei, ele vai levar a gente em casa, né? Imagina que ideia que eles iam ser generosos assim. Que nada. Quando chegou no centro do Recife, na rua do DOPS, eu não sei exatamente, acho que é Rua do Sol ou Rua da Aurora, uma das duas, descemos, as duas escoltadas com os soldados, os 2 soldados, e levaram a gente para o DOPS. Chegamos no DOPS, ele falou lá com o diretor do DOPS, que era Dr. Ordolito, eu não sei o sobrenome, mas o nome era Ordolito. E nós ficamos lá sentadas. Aí eu me lembrei que nós tínhamos uma cadernetinha, um bloquinho, que a gente anotava todos os falares do povo, nós anotávamos naquele bloquinho. O povo pernambucano que vive lá
é muito criativo, eles falam muita coisa assim que pra gente é muito interessante. E nós anotávamos ali. Aí eu pensei, eles vão achar que isso é código, que é alguma, né, alguma coisa, e vão complicar mais ainda a gente. Aí disse, Alba, você ainda tem bloquinho? Aí ela disse, tenho. Aí eu disse, Alba, a gente tem que dar fim a esse bloquinho. Vai até o banheiro, vai rasgando, joga na privada e dá descarga. Ela disse, vou fazer isso. Levantou e foi. E a Alba não voltava, não voltava, não voltava. Eu já estava ficando preocupada, né? Aí fui lá no banheiro e bati, né? Eu disse, Alba, o que está acontecendo? Ela disse, eu dou descarga, mas não desce. Não desce. Eu acho que eles sabem que todo mundo faz isso, né? Ah, eu era completamente inocente, não tinha experiência de empresa. Era a primeira vez. Então, ela disse, mas eu vou insistir. Aí eu voltei, né? Sentei lá no sofá. Dali uns 5, 10 minutos ela voltou. Aí eu disse, conseguiu dar descarga? Ela disse, não. Eu tirei e engoli. Bom, até hoje eu tenho um complexo de culpa muito grande em relação a essa minha amiga. Porque algum tempo depois ela surtou. Eu não sei se ela já era esquizofrênica ou se foi um medo. Ela não era disso. A única que ficava indo a passeatas, a asa, essas coisas, era eu. Ela não ia. Ela dava aula e pronto. E ela, até hoje, eu já discuti isso com vários terapeutas, mas nunca consegui resolver. Inclusive, recentemente, o Diogo do Cineclube, da Federação de Cineclubes de São Paulo, queria reconstituir essa história e queria ouvi-la, queria entrevistá-la para fazer um documentário. A irmã disse que não, nem tocasse nesse assunto, que ela não pode ouvir falar em ditadura, que ela surta, ela tem... É isso. Eu acho que a ditadura fez isso com a gente. Até hoje, eu converso com a minha irmã às vezes, e quando a gente vai falar, quando eu vou falar alguma coisa que se refere à política, eu abaixo o tom muito. Eu nunca tinha notado isso. E ela fala, por que você está cochichando? É isso. É o que a ditadura fez de mim. E para mim chamou bastante atenção. Como que é ser criada numa família de um pai militar e essa ponte de uma pessoa que foi participar do ativismo social nessa época? Conta um pouquinho pra gente disso. Ele não participava, mas ele era o meu grande incentivador. Era ele que colecionava os jornais, todos, que noticiavam greve, passeatas, coisas assim. Ele guardava tudo. E depois disso, ele ficou tão assustado com tudo que um dia ele enterrou o que sobrou daquela época, daquela noite que ele e minha mãe rasgamos. Depois ele colocou numa lata e enterrou no quintal. E ele dizia que não sabia em que lugar era, mas eu acho que era medo. Inclusive, um livro, Princípios Filosóficos de Pulitzer, que o João tinha me dado, e como ele via, eu dava aula numa escola, no 29, que era muito pobre, as crianças iam descalças. E na hora do intervalo, elas não saíam da sala na hora, no primário a gente chama de recreio mesmo, né?
Na hora do recreio, elas não saíam, elas tomavam lanche dentro da sala. Quem tomava lanche? 3 ou 4. Não havia lanche para os outros. Aquilo começou a me fazer tanto mal, e eu comentava com ele. Foi a partir daí que ele viu que eu poderia me encaminhar para a política estudantil, Spinoza. Aí ele me deu o livro de Polizzi, Princípios Filosóficos de Polizzi. E ele dizia, escreva tudo o que você quiser nesses brancos do livro. O livro tem muito branco. E eu comecei a fazer diário nos brancos do livro e anotava a minha revolta. Aí ele dizia, por que numa escola em que as crianças não têm lanche, não tem nem o que calçar, essa diretora tem horário do lanche? Para que ela cria horário do lanche se ela não havia... Gente, o Brasil melhorou muito. Por mais que a gente tenha o que reclamar, o Brasil melhorou muito. Naquele tempo não havia merenda para as crianças. Ou levava de casa ou passava fome. O lanche que eu levava, eu repartia e dava para as crianças. E comecei a ter gastrite. De tanto... Como aquilo me fazia mal. E a partir dali eu acho que foi isso que originou uma gastrite que eu tive e depois virou úlcera. Mas então seu pai foi um grande incentivador. Tudo ele guardava. Para você entrar no movimento. E depois no movimento cultural também. Eu fui trabalhar no Diário de Osasco e escrevia uma crônica diariamente. O nome da coluna era Girassol, justamente por causa desse irmão do rock, que adorava girassóis. No meu aniversário ele me dava um buquê de girassóis, eu dava girassóis para ele. E a coluna era Girassol. Meu pai guardava tudo que eu escrevia. Aliás, ele obrigava as pessoas a lerem, né? Ele ia para o mercado com o que eu escrevia, pegava o jornal, levava, quando ele voltava eu dizia, papai, não mostra para ninguém. Não, todo mundo leu. Eu pensava, ele obrigou, né? E realmente tinha obrigado que o jornal voltasse. E quem eram os seus companheiros de movimento estudantil? Spinoza, Roque, nas reuniões lá da biblioteca ia muita gente, a Joel de Godoy, ia Marília Negrão, Deise Camille, Neuza Camille, havia muita gente. Essas reuniões na biblioteca... Aos domingos, eu saía de casa e dizia, mãe, vou à missa. E ela pensava que eu ia à missa. E era no tempo que você já estava dando aula. Eu era professora primária. A única pessoa que sabia de todos os meus passos era meu pai, porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa, de eu desaparecer e eles não saberem que rumo tomar, né? Aí meu pai tinha o costume de levar os filhos até o portão. Ele me levava até o portão e lá eu dizia, papai, eu dizia, mamãe, eu vou para a USP, vou para a faculdade. Aí ela dizia, mas como? Eu vi na televisão que estão em greve. Aí eu dizia, não, mas a gente vai fazer estudo de grupo. Aí meu pai ia me levar até o portão, ele já sabia o que eu ia dizer, né? Aí eu dizia, papai, não vou para estudo de grupo nenhum. Hoje tem uma passeata, hoje tem um ato, eu avisava ele. Então a tua formação se deve a esses companheiros, a esses companheiros e a esse namorado. Eu sou muito grata a ele. Foi uma relação muito difícil, muito infeliz, mas eu tenho esse dever de gratidão a ele por ter me iniciado na política, ter me levado para essas pessoas com quem eu comecei a participar de política. E outra coisa interessante que você falou que dava aula para uma classe de militares. De militares. Conta um pouco mais sobre isso. Sabe quem estudava lá no Colégio Estadual de Quitaúna? O Carlos Anirato. E um dia eu desconfio que ele queria me convidar para alguma coisa. Ele veio falar comigo, era no intervalo de aula. E o Zé me apresentou a ele. O Zé disse, Riso, esse é o Carlos Anirato. Depois que o Zé me explicou quem era, né? Aí ele disse, você que é a Rizomar? Aí nós tínhamos um secretário na escola que era um sargento.
Aí o sargento disse, como é que você se dirige à professora chamando ela por você? Aí ele disse, eu não estou destratando a professora. Nós temos um capitão no quartel que todo mundo trata por você. Depois, quando o Zé Domingues me disse que ele era ligado, né, ao movimento, aí eu pensei, o capitão devia ser o Lamarca, né? Vocês tratavam ele por você? Claro, né? Companheiro de luta, né? Marília Negrão, você em que ano você atuou com a Marília Negrão? Marília Negrão participava nas reuniões da biblioteca, era 67, 68, né? Acho que 66, 67. 66, 67. Ele era um militante do esquerdo. É. Hã? Ele era um militante do esquerdo, né? Era. Nós militamos juntos também, ela É. era do Partido Comunista também. A Marília, ela tem um problema sério, né, Espinosa? Ela não fala sobre isso. É só chamar ela que ela vem falar. Será? Eu venho falar. É? Eu gostaria muito de ouvir o depoimento da Marília. Estou me comprometendo, viu? Presidente, você Tô vai ouvindo. comigo lá buscar ela. Vamos buscar. Viu? E nessa época, você desconfiava de algum colega na escola? Como que era entre os colegas professores? Porque você, antes da gente começar, chegou a comentar que os alunos falavam que não te denunciavam porque gostavam Os muito de militares. você. Os Isso. militares. E entre os professores? Não. Eu acredito que nenhum ali fosse dedo duro. Eu Mas acredito existia uma relação de solidariedade? muito grande, de respeito, muito grande. Olha, só para você ter uma ideia. Um dia 31 de março, tinha uma professora, havia uma matéria chamada Educação Moral e Cívica. E a professora que dava aula, ela não lia um jornal. A gente fazia fila no pátio para ouvir a fala dela. E ela enalteceu o exército, pena que eu não lembro o nome dessa pessoa. Ela enalteceu o exército, ela chamou o golpe de revolução, ela falou, nossa, a gente estava numa maravilha. Enfim, o Brasil tinha achado o caminho certo. E eu tenho uma amiga até hoje, dessa época, e que é minha amiga até hoje, Alfredina Neri, que nós chamamos de Dina. Quando nós subimos, acabou o ato, os alunos foram para a classe, e nós subimos na sala dos professores, a Dina virou para ela e falou, fulana, eu não lembro o nome dela, você acredita em tudo aquilo que você disse lá embaixo? Ela ficou assim, né? Aí eu disse, você lê esses jornais da imprensa alternativa? Ela disse, eu não leio jornal nenhum. Aí eu disse, como é que você pode dar aula de educação moral e cívica, o Brasil vivendo uma ditadura, e você dizendo aquilo tudo que não tem um pingo de verdade? Aí ela disse, vocês acham importante ler jornal? Aí eu disse, é claro que é importante, você tem que ler, principalmente esses jornais da imprensa alternativa que esclarecem mais, né? Bom, no dia seguinte, ela apareceu com um jornal e disse, de agora em diante, eu achei muito bonito aquilo, de agora em diante, eu vou ler jornal todo dia. Era a Folha de São Paulo, mas tudo bem. Minhas amigas falaram que eu tenho que ler jornal e eu vou ler jornal. Achei interessante. Olha, na USP eu não confiava em ninguém. Eu achava que havia muitos dedos duros espalhados ali, eu não confiava em ninguém. Nós vivíamos um clima de tanta desconfiança que se as pessoas falassem, criticassem a ditadura abertamente, a gente desconfiava. É dedo duro, tá fazendo isso para que eu me abra. Se a gente não falasse, se a pessoa não falasse, nós achávamos, puxa, não fala nada, por quê? Com certeza está do lado dos ditadores, né? E um dia eu fui tirada de uma sala de aula pela polícia.
Por quê? Porque tinha duas primas minhas dentro do carro no estacionamento me esperando e o policial foi lá dentro para me tirar da sala de aula para saber por que eu tinha deixado duas pessoas dentro do carro, que a gente ia fazer. Era assim. As festas sempre terminavam com a polícia, a gente com a mão na cabeça, encostado na parede. E eles levando um ou dois. E a Vila dos Artistas? A Vila dos Como Artistas. que vocês se organizavam? A Vila dos Artistas, eu não morei lá. Tem a Lu também que era ligada. Mas foi sempre alvo de perseguição, de repressão. Mas você participava lá durante a sua militância no movimento cultural? Sim, sim. Às vezes nós juntávamos o grupo da Vila e o Veredas para ir para a periferia fazer apresentação de Bumba Meu Boi, Ciranda Pernambucana, varal de poesias, declamação de poesias. Nós íamos, todo final de semana nós íamos para a periferia e às vezes o pessoal da Vila ia junto. E tudo que a Vila fazia, eu estava sempre presente, sempre acompanhei o trabalho da Vila. Outro grupo que eu sempre acompanhei foi o Núcleo Expressão. Quando houve a apresentação da peça Rede, Seca e Fome, que eles se apresentaram, eu fui ver, e depois eles foram presos, né? Eles já deram depoimento? Deram e vão dar um novo Ricardo. dia 16. Agora, como que você como que você avalia que a tua contribuição na educação, na cultura, junto com o pessoal da Vila, quanto o pessoal do núcleo, como que isso vai refletir em movimentos como a greve de 68 e muitos outros movimentos que são responsáveis por Osasco ser o que é em termos de organização dos trabalhadores, ser tão forte em relação a sindicalismo, a movimento popular? Eu inverteria isso. Eu acho que a greve de 68, essa sim, foi muito forte para a gente, influenciou muito a cabeça de toda a população que desejava fazer alguma coisa. Eu acho que eles que nos influenciaram. Foi um divisor de água para você? Isso, sim. Por quê? Com certeza. Porque a gente percebeu que, por mais que a ditadura achasse que era tão poderosa, havia operários que conseguiram fazer greve apesar deles, né? Fizeram e foram notícia no país todo, acho que até fora, né? Eu acho que aquilo deu muita coragem para a gente. Puxa, essa ditadura não é tão forte assim como a gente achava que era, né?